Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. O SINTRN realizou na última segunda-feira um ato público em frente à Secretaria de Educação de Natal. A mobilização provocou a realização de uma audiência com a gestão municipal para discutir a valorização profissional e melhores condições de trabalho. O diálogo não trouxe respostas efetivas para a pauta apresentada pelo sindicato. A gente espera que, de fato, a Prefeitura de Natal, a gestão do prefeito Paulinho Freire, aponte um caminho para que a negociação seja efetiva. No sentido de que a Prefeitura apresente propostas concretas para atender as demandas que são reivindicadas pela categoria. Dirigentes do SINTRN estiveram na Expo Educ para denunciar o descaso da gestão Paulo Freire com a educação pública de Natal. Com faixas e palavras de ordem, o sindicato chamou a atenção para o contraste entre a realidade enfrentada nas escolas e o discurso da gestão municipal. O prefeito apresentou Natal como capital da educação durante o evento. Hoje eu vou conversar com o professor Bruno Vital, coordenador-geral do SINTRN. A deflagração da greve na capital é o tema da entrevista desta semana. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Bruno, o SINT está prestes a deflagrar uma greve na educação do município. Para que isso não aconteça, o sindicato espera um posicionamento positivo da secretaria. Mas no dia 27 houve uma audiência com a Prefeitura de Natal. Não rendeu frutos essa audiência? Infelizmente não. Nós tivemos uma audiência que inclusive estava marcada a princípio para o dia 17 de junho e veio ser adiada para o dia 27 de julho. E nesse período de tempo em que a Prefeitura ficou sem nos dar o retorno, sem a realização da reunião, nós esperávamos que o município tivesse se organizado para poder responder às demandas da categoria. Na nossa última reunião, anterior ao dia 17 de junho, nós solicitamos à Prefeitura que ela trouxesse um posicionamento sobre a pauta que a gente estava apresentando, especialmente sobre a discussão que nós estamos fazendo de reposição das perdas salariais. As perdas totalizam 60%, mas para 2026 nós estamos discutindo com a Prefeitura o percentual de 4,6%, e também sobre a isonomia salarial, porque hoje Natal tem 3 carreiras para professor e paga diferente os professores que exercem a mesma função. Então, a gente não tem isonomia salarial. As pessoas fazem a mesma função, têm a mesma jornada, a mesma formação que os colegas, mas não recebem o salário igual. E é nesse sentido que a gente vem discutindo com a Prefeitura, além das outras questões referentes à vida funcional dos professores, ao direito ao planejamento, que os professores da nova carreira não têm, da Lei 241 não tem, né? Não tem planejamento, não tem, muitas vezes ali a possibilidade de melhor organizar o seu horário de trabalho, tem tido dificuldade, inclusive, né, às vezes de almoçar, porque precisam ficar na escola planejando ali dentro de um horário intermediário. Então, a gente vem apresentando essas demandas, vem apresentando a necessidade de resolvê-las e esperávamos que a Prefeitura trouxesse para nós uma resposta definitiva, positiva, uma proposta sobre essas questões que a gente apresenta. Bruno, greve é algo que atrapalha tanto os profissionais quanto a comunidade escolar como um todo. Como é que vocês estão programando a greve, no caso ela ser deflagrada? Então, a greve ela deverá ter suas atividades organizadas, né, atividades de visibilidade de rua, a partir do momento que ela for deflagrada. A categoria vai fazer essa avaliação, ela é soberana para tomar essa decisão, né, mas o que nós estamos vivendo em Natal é uma desestruturação da profissão de professor, né, tanto para quem já estava na rede, que tem 60% de perdas salariais, como também para os professores que estão chegando agora na rede, que são oriundos de um concurso que foi feito com base numa nova lei estabelecida para rebaixar o salário dos professores. Não é à toa que
o município de Natal, a partir de um levantamento que nós realizamos junto com o DIEESE, é o município que paga o pior salário para professor entre os 10 maiores municípios do Rio Grande do Norte. É de surpreender que a capital do estado, o município que mais arrecada recursos, o município mais rico do estado, seja o que paga pior os professores entre os 10 maiores do estado. Então, essa situação, né, será, com certeza, apresentada para a sociedade no momento em que nós, se a categoria assim decidir, entrarmos na greve na rede municipal. Não é algo, como você falou, que uma decisão que a gente toma porque a gente simplesmente quer tomar, mas dadas as necessidades, né, a defasagem salarial na rede municipal está ligado ao déficit, aos 60% de perdas salariais, bem como a nova lei que foi criada, mas para além disso nós temos diversas situações estruturais muito difíceis. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com Extra Classe TV. As professoras e professores da Rede Municipal de Natal estão em estado de greve. Elas e eles amargam um dos piores salários do estado. A prefeitura deve hoje 60% de perdas. Para amortizar essa dívida, a categoria está reivindicando um acréscimo de 4,6% em 2026. Prefeito, quem faz a educação merece respeito. Pague os 4,6%. Cíntia RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Bruno Vital, que está falando aqui sobre a iminência da greve na rede municipal de Natal. Bruno, o aspecto da saúde mental do profissional da educação está dentro dessa pauta de reivindicações? Com certeza, tudo que afeta, né, a vida dos profissionais. E quando a gente fala, por exemplo, Leilton, de tempo de planejamento, a gente também está falando da saúde dos professores e professoras, né? Porque no momento em que o professor não tem não tem o seu dia de planejamento, ele está naquele dia exatamente com mais salas de aula para dar conta. Isso significa mais trabalho para esse professor e que aquele planejamento que ele poderia estar fazendo, ou mesmo reduzindo, né, sua demanda dentro da semana de trabalho, ele vai levar para o final de semana. Então, nós temos um profissional que trabalha na escola, trabalha fora da escola, trabalha no final de semana, que tem pouco tempo de descansar. Isso gera adoecimento mental. Bruno, em greves anteriores, os professores contaram com a concordância dos pais e mães. Caso haja a greve, o sindicato vai conversar com pais e mães? Nós já começamos a conversar, já há iniciativas das escolas de conversas que foram realizadas, estão sendo realizadas e vamos ampliar, na verdade, esse diálogo. E os pais, inclusive, sabem, né, por exemplo, temos pais de crianças com deficiência que não estão frequentando a escola porque não é oferecida a condição, por exemplo, do aluno cadeirante de estar dentro da escola, de ter como se locomover no espaço da escola, porque a prefeitura não oferece condições para isso. Alunos com autismo, por exemplo, que também não têm acompanhamento e que não podem ir à escola. Nós temos alunos que não estão frequentando, turmas inteiras que não estão frequentando as aulas, porque não tem professor. Nós temos um concurso que foi feito, né, mas uma lei que foi criada, mas os cargos são insuficientes e os professores que foram convocados não dão conta de atender a demanda que tem no município. É preciso haver alteração da lei para a criação de novos cargos e novas convocações. Os pais sabem disso porque eles estão vivendo isso. Escolas, CMEIs, com 3 turmas, por exemplo, fechadas até esse período do ano, porque não há professor para atender a totalidade da turma, as crianças que lá estudam. Então, a comunidade escolar ela está vivendo isso, ela sabe que temos escolas que fecharam porque não tinha material para funcionar, e a gente acredita que nesse grande movimento de denúncia que é a greve, a comunidade escolar ela vai estar, mais uma vez, do lado dos professores e das professoras, que também, com certeza, os pais, as mães reconhecem, os responsáveis reconhecem que se dedicam muito à educação e fazem um grande esforço para garantir a educação de qualidade para seus filhos. Em época de greve surge sempre uma pergunta
relativa aos profissionais que estão em estado probatório. Quem está em estado probatório pode fazer greve, Bruno? Com certeza, Leilton. E nesse momento, a rede municipal ela tem um número significativo de novos profissionais que chegaram, né, a partir do último concurso realizado. O estágio probatório ele vai avaliar as aptidões do profissional para o exercício da profissão, né? Então, está em avaliação no estágio probatório se o profissional ele é assíduo, se ele é pontual, se ele tem competência para fazer o trabalho, se ele responde às demandas, às tarefas que para ele são passadas, e não se ele reivindica um direito que é dele, se ele participa da luta da sua categoria ou não. Não é essa a função da avaliação do estágio probatório. E a nossa Constituição, ela garante a liberdade de expressão e de manifestação. Então, a participação na greve é um exercício dessa liberdade de manifestação que é de todos os profissionais, inclusive aqueles que estão no estágio probatório. Ok, nós conversamos com Bruno Vital, coordenador-geral do SINTRN. Bruno, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton. Espero que todos e todas tenham entendido o sentido desse movimento que a nossa categoria vai fazer no município de Natal. O SINTRN cobrou na primeira reunião da mesa permanente de negociação, realizada na quarta-feira, respostas imediatas do governo para as principais pautas da rede estadual. Entre as principais reivindicações estão o pagamento do 13º salário, o retroativo de 2026 e o enquadramento dos funcionários aposentados ao PCCR. O sindicato também colocou em pauta progressões e promoções, o pagamento do cesto de férias, reformas de escolas, a disponibilidade de dirigentes sindicais e a realização de concurso público para professores e funcionários. Acesse o site ou as redes sociais do sindicato e saiba os detalhes. O resultado da primeira reunião da mesa permanente de negociação será avaliado em assembleia na quinta-feira, 6 de agosto, a partir das 14 horas, na sede estadual do SINTRN. Participe! A situação do atendimento educacional especializado e o programa Educador Voluntário foram temas de reunião promovida pelo sindicato na última quinta-feira, nos turnos matutino e vespertino. Acesse o site ou as redes do sindicato e saiba os detalhes. Infiltrações, salas sem ar-condicionado ou com ventiladores queimados, almoxarifado com mofo, portas sem travas, alagamento por falta de drenagem adequada, vigas expostas. Esses são apenas alguns dos problemas que o SINTRN encontrou na Escola Municipal José do Patrocínio, no Potengi, Zona Norte de Natal. Convocados pelos profissionais que trabalham no local, dirigentes da entidade fizeram uma inspeção e ficaram chocados com a estrutura da unidade escolar. A nossa vinda é para trazer a comunidade ao encontro das suas necessidades e fazer a denúncia de que a prefeitura não está assumindo a pauta da valorização profissional, a pauta de propiciar um bom desenvolvimento pedagógico para os nossos estudantes e trazer os riscos que as escolas apresentam. Percebemos que tem várias salas de aula sem ar-condicionado funcionando, com ventiladores queimados, né, infiltrações, uma situação bem complicada, né, para que se tenha aulas de qualidade. Não esqueça, nesta segunda-feira, 3 de agosto, em Assembleia, os educadores de Natal podem entrar em greve em virtude da falta de avanço nas negociações com a gestão municipal. A atividade acontece às 8 horas no auditório do SINTRN. Participe! E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana com mais um programa do SINTRN em defesa da educação pública. Até lá!